Pode começar. Bom, boa noite a todos. É com grande alegria que eu estou aqui hoje, né, para fazer a abertura de mais um evento do Grupo de Trabalho de Otorrinolaringologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou pedir para quem puder desligar os microfones, para não atrapalhar aqui a nossa transmissão, e dizer que estar com colegas de especialidade é sempre muito bom. E quando a gente também tem a oportunidade de estar com alguém da equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, ou psicólogo, ou enfermeiro, ou nutricionista, sempre agrega muita informação e a gente consegue trocar experiências, né? E ver o mesmo paciente com todas as facetas e com todas as apresentações e com todas as questões que envolvem aquele paciente e aquela família. Então, eu gostei muito quando eu vi a participação aqui, né, de outros colegas que podem nos ajudar e o tema de hoje, como a fenda lábio-palatina, e a gente tem um cirurgião também aqui de grande experiência, estou muito feliz por todos os colegas também terem aceito o nosso convite, né? De Letícia já são do nosso grupo de trabalho, e já eu vou passar a palavra para o Edio. Bom, eu já quero aproveitar e convidar todos para o nosso Consoperge, que é o maior congresso, né, da nossa sociedade, é um congresso bianual, ele ia se realizar no ano passado, presencial, mas a pandemia impediu, nós fomos adiando, a gente estava que nem em Tóquio, o Comitê Olímpico, adiando, tentando fazer presencial, mas a gente não conseguiu fazer presencial, vai ser todo online. A gente conversou bastante essa nossa a programação, então vai ser apenas um dia e meio, mas a gente vai tentar abranger o máximo possível, né, das especialidades, mas com grande peso em Covid, né? Essa pandemia que está aí, que ainda a gente fica até brincando, né, que é 2020 parte 2, que ainda não acabou, que então, mesmo com a disponibilidade das vacinas, a gente ainda tem que estar muito atento, usando todas as medidas de contenção, de usar máscara, isolamento, todas as medidas de higienização. Então, esse assunto realmente quase que domina o nosso Consoperge. Mas também tem a mesa de otorrino lá. Então, não percam lá, doutor Edio. E, enfim, vai ser muito interessante. Então, eu vou passar a palavra para o presidente, né, do departamento, do grupo de trabalho de otorrinolaringologia pediátrica, doutor Edio Cavalaro, e vamos continuar dar sequência aqui ao nosso dia, nossa aula. Obrigado, Kátia, obrigado, muito obrigado. Estamos empolgados também para o Consoperge, né? Tenho certeza que vai ser um evento de grande porte, já dei uma olhada no programa, tá muito legal. Como você mesmo disse, a gente vai participar, né, no sábado lá, com 3 aulinhas lá sobre estridor, sobre otomastoidite, sobre linguagem, vai ser legal. Espero ver muitos colegas que estão aqui também lá no Consoperge. Bom, mas hoje a gente separou essa nossa sessão, esse nosso dia, né, para falar do cuidado multidisciplinar mesmo no paciente com fissura lábio-palatina. É um paciente de, digamos assim, bastante complexidade, é um paciente que desde o diagnóstico até a completa reabilitação desse paciente, ele tem que ser dado passos muito corretos, né? É um paciente, digamos assim, de expert, não é um paciente do médico iniciante, é um paciente que o médico precisa realmente traçar linhas de cuidado, executar aquilo como o colega Dr. Márcio Arnaud vai falar daqui a pouco, a cronologia precisa ser, de certa forma, bem respeitada para que realmente tudo venha a funcionar e aquele paciente tenha aquele prognóstico ainda melhor, com resultado estético e funcional a contento, dentro do que a gente deseja. Então, acho muito bacana a gente poder hoje falar um pouquinho aqui da cirurgia plástica, da otorrinolaringologia, a fonoaudiologia, que é fundamental nesse paciente desde o início. Então, eu também sou muito entusiasta da multidisciplinaridade, ninguém faz nada sozinho,
E os pacientes, em todas as vezes que eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe multidisciplinar, os pacientes sempre saíram muito melhores do que entraram e sempre com todo mundo ganhando, os pacientes, a gente que aprende também, que a relação interpessoal sempre é muito boa. Então, hoje, como vai ser o nosso cronograma aqui? Primeiro, o Dr. Márcio Arnaud vai falar. Márcio, se me corrija se eu estiver falando errado. Márcio Arnaud mesmo, né? Isso. Perfeito. Porque se escreve diferente, mas é chique demais. O Dr. Márcio vai falar primeiro da cronologia do tratamento do fissurado. Depois a doutora Letícia Reis vai falar também da visão do otorrinolaringologista sobre o paciente com fenda labiopalatina no cuidado multidisciplinar. E depois a fonoaudióloga, a doutora Lena Dutra, vai falar também da fonoaudiologia no cuidado multidisciplinar do paciente com fissura labiopalatina. Então vai ser muito legal. Queria agora passar a palavra para o Dr. Márcio Arnaud, que é cirurgião plástico crânio-maxilofacial, ele é atualmente chefe do serviço de cirurgia plástica do Centro de Tratamento de Fissuras Labiopalatinas do Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, tá? Ele é cirurgião plástico do CETAC, também da UERJ, que é outro grande centro, que vai falar para a gente da cronologia do tratamento do fissurado. Doutor Márcio, por favor, pode iniciar aí os trabalhos, já temos um quórum adequado aqui para a gente começar a falar um pouquinho. Bom, boa noite a todos aí. Na verdade, uma satisfação enorme poder estar aqui hoje conversando, principalmente com os pediatras, né? Acredito que sempre tenha sido uma grande necessidade que isso acontecesse, que a gente conversasse diretamente com os pediatras, que são quem recebem esses pacientes, né? Quem na sala de parto lá vai examinar, que vai receber esses pacientes e acabam, às vezes, quando não tem muita informação, não sabendo como lidar, né? Quem já teve algum paciente fissurado sabe que existem poucos centros aqui no Rio de Janeiro, até no Brasil mesmo, embora seja proporções continentais, a gente tem muito poucos centros que fazem esse atendimento. Né? O nosso modelo de atendimento é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais lá de Bauru, da USP de Bauru, né? E depois o tratamento foi sendo descentralizado de Bauru e hoje em dia a gente tem vários centros. Infelizmente, existem ainda cidades, por exemplo, como Espírito Santo, que não tem nenhum centro de tratamento de fissurados, então a gente acaba ainda recebendo pacientes de tratamento fora de domicílio. São Paulo está congestionado, não consegue mais dar conta do Brasil inteiro, como fazia há várias décadas atrás, e acaba que isso aí vai, de acordo com a disseminação da informação na internet, vai acabar que os pacientes vão procurando os centros mais próximos, né, mesmo não sendo no mesmo município. Então, hoje, coloca para mim a apresentação, por favor. Hoje eu trouxe aqui uma pincelada, tá? Eu vou tentar ser breve, eu sei que a questão dos seminários pela internet, eles não podem ser muito demorados, então, mas eu também tinha que trazer a informação para vocês, para que vocês pudessem ter um embasamento amplo sobre o que é a patologia. A gente faz esse tratamento, eu costumo falar desde da gravidez até a fase adulta, né? Da gravidez a gente, na verdade, trata os pais para o recebimento daquele bebê no mundo, como é que eles vão se portar, qual vai ser o tipo de atendimento que vai ser necessário, a cronologia da cirurgia, quais são os profissionais que vão ser necessários. Então, isso é tudo muito importante para a gente fazer o acolhimento de forma adequada e que esses pais possam conduzir o tratamento dos filhos também de uma forma adequada, tá? Esse é um dos hospitais que eu trabalho, o Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, ele é da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro. O outro hospital também que eu trabalho com fissurado é na Universidade do Estado do Rio. Dentro da Universidade do Estado do Rio, da disciplina de cirurgia plástica, existe o CETAC, que é o Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais. Então, esses dois são os dois principais centros aqui de atendimento ao fissurado no Rio, cada uma com as suas características. O Hospital Nossa Senhora do Loreto é um hospital pediátrico, então lá a gente consegue fazer o atendimento até pacientes de 17 anos, né, 18 incompletos, e na UERJ a gente consegue fazer o atendimento desde o bebê até a fase adulta. Tá? Pode passar? Então, é muito conhecido como lábio leporino, né? O lábio leporino ele vem realmente de lebre. Esse cirurgião francês ele deu essa denominação, né? Bec de Lièvre, que seria em francês. Pode passar? E, na verdade, a malformação, pode passar, mais dois. A malformação ela acontece durante esse período, pode voltar um pouquinho.
aquele da embriologia. A malformação ela vai acontecer bem lá no início da gravidez, quando a mulher nem sabe que está grávida ainda, né? Ainda naquele período de atraso menstrual, ainda está vendo o que vai ser feito. Entre a 4ª e a 8ª semana, a gente tem a formação da face. Tá? Então, nesse período aí, às vezes, até as próprias gestantes vão estar expostas a fatores externos, por não saberem ainda que estão grávidas, mas que podem afetar a malformação. Pode passar? Então, na verdade, todos nós, quando somos fetos ainda, nós somos assim. Né? A gente tem essa fusão desses processos faciais e a não fusão desses processos vão acarretar na fissura. Pode ser a fissura lá a lá palatina, né? Ou as fissuras raras de face. Pode passar? E só para mostrar um pouquinho de embriologia, né? Então, esses processos faciais eles têm que se fusionar para que não ocorra essa fissura. Mais um. Mostrando aqui, só para ilustrar. Próximo. Então, essa aqui é a embriologia do palato, né? O palato ele vai ter a fusão dos processos maxilares. Se o palato não se fundir, existem 3 processos ósseos ali que tem que se fundir, que seria a pré-maxila, seria esse triângulo mais anterior, e os processos palatinos das vertentes maxilares, dos processos maxilares. Tá? Qualquer falha de fusão nessa região pode ocasionar a fissura ou de lábio, se for do forame incisivo para frente, ou do palato, se for do forame incisivo para trás. Próximo. A malformação do lábio do nariz ela tem algumas características, né, pré-determinadas. Então, no paciente com fissura de lábio, a gente vai ter uma malformação do nariz, da narina, do lábio, do septo e, eventualmente, do alvéolo dentário. Mais um. Aqui a anatomia do palato. O palato é bastante importante, a gente vai ver mais para frente qual é a funcionalidade dele, mas a única informação desse slide que eu queria que vocês vissem é que a musculatura do palato mole ela vai estar fendida e anomalamente inserida na espinha nasal posterior. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é uma reconstrução desse esfíncter, né, do palato mole, em cima dessa musculatura do elevador do véu palatino. Existem outros músculos aí muito importantes, principalmente para a fala da otorrino, para a fala da fono, que é o músculo tensor do véu palatino. O músculo tensor ele passa ali do lado do elevador, ele vai fazer aquele contorno ali ao redor do âmbulo do pterigoide, e é ele que é responsável pela abertura, pela drenagem da tuba auditiva. Né? Os pacientes com fissura têm esse funcionamento inadequado e, com isso, podem reter um pouco de líquido na orelha média, gerando otite médias de repetição. Tá? Próximo. Isso aqui é só para ilustrar a anatomia, né? Uma anatomia normal no esquema, é uma anatomia do paciente fissurado. Esse caso ao lado é uma foto de um paciente que teve uma necrose de maxila, então só por conta disso a gente consegue ver a tuba auditiva. No paciente fissurado a gente não consegue ver a tuba auditiva pela cavidade oral, mas ela tem íntima relação ali com o palato mole. Pode ir? Aqui uma anatomia normal, mostrando aqui toda essa musculatura do pilar amidaliano anterior, do posterior. Né? A gente tem 5 músculos no palato mole. O mais importante para a gente é o elevador do véu palatino e o tensor também do véu palatino. O elevador por conta da fala. Tá? Próximo. Aqui mostrando que esse esfíncter, que eu vou mostrar no próximo slide, através de esquema, ele depende também da contração da parede posterior da faringe e das paredes laterais. Tá? Então, ele vai fazer um grande esfíncter compreendido pelo palato mole, pela parede posterior e pelas paredes laterais. Próximo. Então, esse é o funcionamento do palato. Para que serve? Qual é a fisiologia? Tá? Respiração. Na respiração, ele tem que permanecer aberto. Na fonação, ele vai ocluir parcialmente de acordo com o fonema emitido, e na deglutição ele tem que estar fechado. Então, a princípio, para o pediatra, se ele estiver aberto, o que vai acontecer? Pode ter refluxo de alimentos para o nariz, para a cavidade nasal,
e já num processo já mais para frente, na hora no momento em que a criança começa a desenvolver a fala, ele pode ter uma fala inadequada, né, pelo não fechamento do palato mole, a não oclusão, com perda de ar e de pressão para o nariz. Tá? Próximo. Esse é um exemplo que, às vezes, mesmo não tendo fissura de palato, você pode ter o comprometimento da fala do paciente. Então, esse é um paciente só com fissura de lábio, e o que eu pedi para ele repetir foi essa frase. Vamos ver como é que ele falou. Pode dar o play. Então, ele modifica, né, o fonema. Então, em vez de falar o pá, ele fala o cá, porque o cá é articulado em outro ponto, então ele fala cacai, quidio, quicoca, né? Então, mesmo os pacientes com fissura de lábio, se a gente não realizar o tratamento adequado na época correta, a gente vai ter uma sequela também de fala. Próximo. Então, a epidemiologia aqui de forma rápida, eu trouxe esse quadro para vocês, mas eu vou ressaltar só alguns fatores. A incidência ela é maior no asiático e menor nas pessoas negras, tá? A fissura de lábio com palato ela é mais prevalente do que a fissura de palato isolado e do que a fissura de lábio de forma isolada. As fissuras que pegam o lábio com ou sem palato, ou seja, fissura labial isolada mais fissura de lábio palato, ela é mais comum no sexo masculino, e as fissuras só de palato elas ocorrem mais no sexo feminino. Tá? A principal síndrome associada à fenda labial é a síndrome de Van der Wood, que vão ter uns pits labiais. No lábio inferior a gente vai ter como se fossem uns buraquinhos, né? E a gente chama isso de pit labial, e ela tem uma herança autossômica dominante. Então, às vezes, a gente vê o pai, a mãe, um dos dois, com um pit labial, mas sem a fissura. E a gente vê ali a característica da herança autossômica dominante. Tá? Em relação à fissura de palato, a principal síndrome associada é a síndrome velocardiofacial, né? Antigamente, existiam várias apresentações clínicas com vários nomes, nomenclaturas que a gente tinha. Hoje em dia, a gente sabe que isso tudo está dentro de um espectro da deleção do 22q11 e outras síndromes associadas também que podem acontecer. Tá? Uma coisa também que acontece com frequência para quem faz sala de parto é se deparar com uma sequência de Pierre-Robin. Não é uma síndrome, é uma sequência, uma cascata de eventos. A criança tem uma micrognatia, ou seja, uma mandíbula menor, com isso faz com que o posicionamento da língua fique mais para trás, gerando uma insuficiência respiratória. Tá? Alguns desses pacientes podem ter fissura também, mas o principal problema nesses pacientes é a questão do posicionamento da língua. Próximo. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Aqui a gente tem 3 gerações acometidas, a avó, a mãe. A avó ela tinha uma fissura unilateral, a mãe tinha uma fissura bilateral, e o filho, o bebê que chegou para a gente tratar, tem uma fissura bilateral com o mesmo fenótipo da mãe. Tá? Então, existem alguns casos, não é a maioria dos casos, mas existe uma forma genética de transmissão de fissura lapalatina, uma forma familiar. Próximo. No Brasil, a gente costuma classificar as fissuras de acordo com a classificação de Spina. Tá? Ele leva em consideração o forame incisivo, e do forame incisivo para frente, a gente vai ter as fissuras chamadas pré-forames, que são as fissuras de lábio e alvéolo dentário. A gente vai ter as fissuras transforames, que são as fissuras que são as completas, né? Que pegam do lábio até o final lá do palato, até a úvula. E as fissuras pós-forames, que são as fissuras isoladas de palato, ou seja, só acomete o palato. Tá? Próximo. Algumas formas de apresentação clínica. A apresentação clínica ela é variada, claro, dentro de uma determinada previsibilidade, mas o acometimento ele pode ser mais grave ou pode ser mais incompleto. No caso, a gente vê uma fissura unilateral de lábio, que seria uma fissura pré-forame, e uma fissura bilateral. As duas formas são formas incompletas. Tá? Próximo. Já nesse caso aqui, para ressaltar, a gente tem uma fissura transforame, né? A fissura transforame é aquela que pega desde o lábio até a úvula lá atrás, uma visão frontal, uma visão intraoral, né? No caso da fissura de palato, quando a gente tem o septo unido a um lado, ela é uma fissura unilateral. Quando a gente tem o septo
fendido em relação às duas vertentes maxilares, a gente tem um comportamento de uma fissura bilateral. Próximo. Aqui só para mostrar, né, a fissura pós-forame, ou seja, do forame incisivo até a úvula. A gente tem ali uma forma mais completa do lado esquerdo, uma forma mais incompleta, acometendo só o palato mole e um pouquinho do palato duro do lado direito. Próximo. Existem algumas crianças que têm um tipo de fissura chamada fissura palatina submucosa. Então, às vezes, a gente olha, acha que o palato está fechado, vê uma úvula bífida, ou seja, uma úvula que aparece como se tivessem duas úvulas, e a gente fica naquela indefinição. Será que é fenda, não é fenda? Essa entidade, ela costuma cursar com uma úvula bífida, ausência da continuidade da musculatura na linha média do palato, então a gente vê uma área translúcida bem na região central, uma área mais azul, que seria, na verdade, a mucosa oral muito fina, unida na mucosa nasal, o que demonstra que isso, na verdade, é uma fissura, tá? Nem todos esses pacientes vão necessitar de cirurgia, mas uma grande parte vai necessitar de cirurgia. Um terço deles apresentam insuficiência velofaríngea, ou seja, acometimento da fala, tá? Outros vão ser sintomáticos por conta das otites de repetição. Esse paciente, a gente só consegue definir cirurgia ou não para ele mais próximo da faixa etária adequada para a cirurgia. Próximo. Eu vou mostrar lá na frente para vocês. Existe um tipo especial de fissura, que é a fissura mediana. Toda vez que a gente tiver uma fissura de lábio que for na linha média, a gente tem que pensar em malformação do sistema nervoso central. Então, aqui, esse caso clínico, eu tenho 2 gêmeos, né? Sendo que o da esquerda é o paciente que não tem nenhuma malformação e o da direita tem. A gente vê aqui as órbitas já um pouco mais afastadas, a base do nariz alargada, uma fissura de linha média. Esse paciente, próximo slide. Esse paciente tem uma malformação de linha média. A gente consegue ver a ressonância aqui magnética à esquerda com uma meningocele e a visão intraoral, a gente tem essa meningocele exposta no palato, tá? Então, para quem faz pediatria, viu fissura de linha média, tem que descartar a malformação do sistema nervoso central. Correto? Isso é uma informação importante para vocês. Próximo. A holoprosencefalia também pode acontecer de vocês pegarem em sala de parto, tá? É uma malformação muito grave, principalmente por conta do acometimento do sistema nervoso central. Existem formas, né, uma classificação de gravidade nessa malformação, sendo a forma lobar um pouco menos grave e a lobar a forma mais grave. Grande parte desses pacientes vão a óbito até 1 ano de vida, né, por broncoaspiração, por convulsões de difícil controle. Próximo. Mas por que eu botei isso para vocês? Porque esses pacientes também podem nascer com fissura de linha média, né? E como eu falei, fissura de linha média, temos que afastar uma formação do sistema nervoso central. Nesse caso, diferente do outro, a gente tem umas órbitas mais próximas, o osso nasal ele é pouco desenvolvido, pouco projetado, e existe uma falta de tecido ali no prolábio, que a gente chama, ou seja, aquela região central do lábio, tá? Então, isso é bem importante. Esse paciente tem uma malformação grave do sistema nervoso central. Tá? Então, descartar, faz ressonância, faz acompanhamento direitinho, muito provavelmente eles vão ser tratados por conta de convulsões que podem ter. Tá? Nesse caso, a gente não opera muito para criança, infelizmente. A gente vai operar mais por conta dos pais, né? Os pais querem dar essa dignidade ao filho de ter um rosto, né? De ter uma face. Então, a gente acaba fazendo a cirurgia nos pacientes que conseguem o controle clínico das comorbidades neurológicas. Próximo. Esse filme é muito interessante, quem não viu, sugiro que veja, tá? Todo mundo que trata de malformação de face já vê esse filme e acaba se emocionando, porque ele retrata justamente uma família que tem um filho que tem uma malformação de face.
né? No caso que no caso nosso aqui hoje é a fissura labopalatina. Tá? Então, assim, quem não viu, fica aí a dica, né? Esse é o paciente que foi retratado aqui no filme, é um paciente com uma síndrome de Treacher-Collins, mas que também tinha aqui, no caso, uma fissura de lábio. Então, por isso que eu botei para vocês, acho bastante interessante. Todo mundo que faz aí pediatria, que acaba atendendo paciente com uma formação de face, para a gente poder ter noção um pouco do dia a dia, como é que é difícil para essas famílias lidar com essa malformação, né? As expectativas do filho que vem mal formado, o desvio de atenção em relação ao tratamento do filho e acaba negligenciando um pouco a atenção dos outros filhos, o próprio relacionamento do casal, que fica um pouco mais dificultado, relacionamento da criança com a deformidade, e como os colegas enxergam isso, né? Tem tanta coisa importante aí nesse filme, então fica a dica aí para vocês, tá? Próximo. Bom, o bebê nasceu, ele tem uma fissura, né? A gente vai falar um pouco, provavelmente a Helena vai falar um pouco de amamentação, vai falar um pouco de postura de amamentação, não vou entrar nos detalhes com relação à amamentação, mas o que a gente não pode deixar passar? Esses pacientes podem ter outras malformações, então existem alguns exames de triagem que devem ser realizados de forma rotineira nesses pacientes. Quais são? Ecocardiograma, principalmente na fissura de palato, triagem auditiva, que no bebê, lá no iniciozinho, ela é feita através do Bera, e quando eles já estão um pouquinho maiores, através de audiometria, tá? Ultrassonografia, tanto a transfontanela, para a gente avaliar o sistema nervoso central, quanto a ultrassonografia transabdominal, para avaliar malformações de órgãos de vísceras, né? Próximo. Nasceu, a gente pensa em quê? Amamentação, tá? E para que ele amamente, alguns pacientes vão precisar usar essa prótese de palato. A Helena vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, mas só para dar uma introduzida aqui, que os pacientes com fissura de palato podem necessitar da prótese de forma temporária até a cirurgia, para ajudar a amamentação, posicionamento de língua, né? E passagem e aumenta um pouco da eficiência da sucção. Próximo. Outro recurso que a gente pode utilizar também são os modeladores nasoalveolares. Eles ficam presos geralmente nessas placas obturadoras, tá? Isso é feito geralmente com um ortodontista. Ele que ajuda a gente a fazer esse tipo aí de tratamento. Próximo. Eu costumo dizer que assim, eu aprendi muito, né, no tratamento do fissurado, eu aprendi muito de fonoaudiologia, eu aprendi muito de odontologia, aprendi muito de psicologia, eu aprendi tanta coisa com as outras especialidades, e o nosso trabalho com o fissurado, ele nos permite que a gente tenha uma interação interdisciplinar, ele vai muito além do multidisciplinar, né? A gente discute os casos, eu entendo um pouco da área da fono, a fono começa a entender um pouco da área cirúrgica, o dentista já começa a entender também o que eu consigo fazer numa cirurgia, e eu entendo até que ponto ele pode ir no tratamento ortodôntico, ortopédico. Então, isso é muito importante. São várias especialidades, otorrino, anestesia, né? Tem as áreas, todas as especialidades médicas, tem as outras profissões, né? Enfermeiro, dentista, psicólogo, fono. Isso é muito importante, porque a gente acaba entregando à família, ao paciente, o melhor tratamento que a gente consegue dar, né? Visando o nosso foco é sempre o paciente. Próximo. Então, isso é bem importante também. Então, ressaltei aí, botei em vermelho para vocês. Então, assim, nasceu, nossa, tem que operar. Não, calma, não tem que operar de cara. Nasceu, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir alimentar, tá? Basicamente isso. E acalmar a família, para aqueles que não conseguiram fazer isso ou não tiveram esse diagnóstico no pré-natal, a gente conseguir acalmar a família. Ó, seu filho nasceu com uma fissura, é uma deformidade anatômica, a gente vai ter que fazer uma triagem para outras malformações, mas na maioria dos casos são pacientes apenas com essa deformidade anatômica que existe tratamento, né? Hoje em dia a gente tem a cirurgia do fissurado evoluiu muito, o tratamento da odontologia evoluiu, o fono, então hoje em dia a gente tem aqui dentro do Brasil capacidade
absurda de fazer um tratamento da mesma qualidade que tem aí no mundo, né? A gente não precisa ter nem um pouco de complexo de vira-lata aqui no Brasil, que a gente está realmente aqui com um tratamento muito bom para eles. Então, entre 3 e 6 meses, a gente faz uma cirurgia que mexe um pouquinho no nariz, no septo nasal e no lábio. Se o paciente tiver também a fissura do palato duro, a gente pode fazer uma palatoplastia anterior, tá? Já entre 1 ano e 12 e 18 meses, a gente faz a cirurgia do palato, cirurgia completa, incluindo lá a plástica daquela musculatura, a reconstrução lá do esfíncter, tá? Entre 4 e 6 anos, a gente vai fazer as cirurgias de resgate, ou seja, fez uma palatoplastia que não ficou de forma adequada ou complicou, né? Uma possível fístula. A cirurgia de lábio, que às vezes ficou com uma cicatriz não muito adequada ou resultado estético insuficiente, aí a gente faz as cirurgias que a gente chama de revisionais, tá? Em torno dos 7 a 9 anos, a gente coloca o enxerto ósseo na gengiva para que, durante o processo de troca dos dentes descidos para os dentes permanentes, a gente consiga que o dentinho já nasça no osso que a gente enxertar, né? Isso é muito bom para os pacientes, que aquele osso ele consegue se integrar naquela região e poder fazer depois o tratamento ortodôntico, tá? E a partir dos 16 anos, dependendo do caso, ou a gente finaliza o caso com uma rinoceptoplastia, ou eventualmente a gente faz uma cirurgia ortognática antes, ou seja, uma cirurgia óssea, para poder reposicionar as bases ósseas de maxila e mandíbula para que tenha uma boa oclusão, tá? Um pouquinho mais para frente, pode próximo. Então, esse slide que eu passei é bem importante. Agora, esses slides eu vou passar rápido, é só para vocês terem uma ideia, uma noção do que é o tratamento cirúrgico real, tá? Então, isso aí é um estudo, só para vocês verem como é que, quando a gente estuda um tipo de cirurgia, aprender esse tipo de cirurgia do lábio, a quantidade de pontos, a quantidade de elementos anatômicos que a gente tem que analisar. Próximo. Essa é a marcação, tá? Próximo. Essa é uma técnica mais moderna, a técnica descrita por um cirurgião chamado Fischer, que é um cirurgião canadense. Pode passar. Então, o paciente a cirurgia é realizada com anestesia geral. Próximo. Dura mais ou menos aí entre 1 hora e 1 hora e meia, e esse é um resultado imediato para esse tipo de deformidade, com a cirurgia do nariz, do septo nasal e do lábio. Próximo. Mostrando aqui o nivelamento das narinas, embora tenha uma falha óssea no segmento lateral, a gente consegue mobilizar bem as partes moles. Próximo. Com alguns resultados, né? Resultados esse de 4 meses, uma fenda mais incompleta. Pode ir passando devagarzinho. Outro resultado, já com 18 meses de pós-operatório, uma fissura um pouco mais completa. Próximo. Outro resultado já com um pouco já de encurtamento da vertente medial, um resultado já de 20 meses. Próximo. Paciente já com 2 anos de operada, olha a falta de tecido que ela tinha e como a gente consegue mobilizar bem esses tecidos moles. Próximo. Outra paciente já com um caso bem mais grave, um caso de uma fissura completa, né, pegando o lábio, o alvéolo dentário, o nariz, a gente vê a deformidade do nariz. Próximo. E esse é um caso, que é um caso de uma paciente transforame, ou seja, uma fissura lábio-palatina, com uma deformidade grave de nariz e do lábio, né? Então, hoje, com as técnicas atuais, a gente consegue ter bons resultados, dar uma dignidade, né, para a criança, vida normal, e tratar também a questão toda das sequelas que existiam com as técnicas antigas, né, o bullying que existia. Hoje em dia, a maioria dessas crianças, os pais falam: poxa, doutora, a gente passa pelas pessoas, as pessoas nem notam que ela era fissurada e perguntam se teve algum trauma, alguma queda para ter essa cicatriz no lábio, né? Então, isso é bem
bem interessante. É muito, muito bom a gente ter esse retorno dos pais. Próximo. Paciente bilateral, também operado. Próximo. É só para mostrar alguns casos clínicos, como é que a gente consegue tratar os pacientes. Próximo. A cirurgia do palato, como é que ela é feita? Pode passar. Pode passar essa parte toda de técnica cirúrgica. Isso aqui seria uma aula mais para cirurgia, né? Evoluir, é só para mostrar para vocês como é que evolui. Pode ir passando. A evolução dos retalhos, dos tipos de cirurgias. Antigamente a gente não tratava a musculatura, fazia só o fechamento da fissura. Por isso que tinha tanto paciente que operava que ainda falava de forma inadequada. Próximo. Próximo. Pode ir passando. Aí já veio já o cirurgião e começou a fazer a cirurgia do palato mole. Próximo. Técnicas mais novas, técnicas de alongamento de palato. Próximo. Já 2003, aí, é cirurgião, um dos cirurgiões mais experientes que a gente tem no mundo, falando de operar com microscópio, né, e falando de uma dissecção extensa da musculatura do palato mole. Próximo. Então, essa é a cirurgia em si. Eu trouxe aqui porque assim, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Né? Eu posso falar, mas você vendo as imagens, vocês vão com certeza fixar isso de uma forma mais adequada. Próximo. Então, a gente faz a cirurgia, incisão ao redor da fenda, a gente fecha a mucosa que fica para o nariz. Próximo. Já mostrando ali o descolamento da mucosa oral da musculatura. Próximo. Aqui mostrando a musculatura, ela estava inserida ali anteriormente, a gente mobilizando essa musculatura lá para a região posterior. Próximo. Musculatura dos dois lados já dissecada, vocês podem ver como é que é delicada a musculatura, olha o tamanho do meu dedo no vídeo. Bastante delicada. Próximo. E a gente vai suturar e reconstruir esse esfíncter lá atrás, alongando o palato, tá? Não vale nada fechar o palato se essa musculatura não estiver adequadamente tratada. Próximo. Já o palato fechado, algumas vezes a gente precisa de incisões de relaxamento, ou seja, de cortes ao redor ali dos dentes, para poder jogar esse tecido para o meio. Próximo. Já paciente adulto, caso que a gente não gostaria de ter, paciente sendo operado na fase adulta, isso para a gente ainda existe, infelizmente. Aqui no Brasil a gente ainda encontra isso, mesmo a gente tendo tratamento. Vários centros de fissurados que possibilitam realizar o tratamento no Brasil todo, mas infelizmente tem gente que ainda não consegue esse atendimento. Próximo. Bota para mim no vídeo aí. Então vamos lá, vai começar. Fala assim, ó. Papai pediu pipoca. Papai pediu pipoca. O Saci assobiou. O Saci assobiou. Chico chupou o chocolate. Chico chupou o chocolate. Muito bem. Então aqui a gente vê nesse caso aqui uma fissura bem ampla, uma fissura bem grave, uma fissura pós-forame completa. O resultado da cirurgia no pós-operatório imediato e a paciente já crescida, articulando, uma boa fala sem hipernasalidade, ou seja, sem perder ar para o nariz, sem falar de forma que os leigos falam, sem ser fanha, né? Essa é a grande sequela que a gente tem para esses pacientes, a sequela de fala, os pacientes que têm fissura de palato. Próximo. Pode passar. Não, pode passar para o próximo. Passar para mostrar a fala, a gente já viu naquele caso. Próximo slide. Então, as cirurgias de resgate, isso eu vou passar só de forma ampla para vocês saberem que existem. Essa é uma fístula oronasal. É uma cirurgia bem complicada por conta das cicatrizes. Para que a gente faça essas cirurgias, existem alguns tipos de exame. Esse exame é feito pelo otorrino, que seria a videoendoscopia nasal para avaliação do esfíncter, né? É feito também em conjunto com a fonoaudiologia. Então, a gente tem esse tratamento lá desde o começo, de forma multidisciplinar. Próximo. Lá depois, na fase adulta, um dos problemas que a gente tem é o crescimento da maxila, principalmente. Então, a gente vê aqui uma foto intraoral com falta de crescimento da maxila, tanto no sentido anteroposterior quanto transverso. Isso vai ser tratado de forma conjunta com a ortodontia e com o pessoal que faz a ortopedia dos maxilares. Próximo.
expansores de maxila. Próximo. Essa é a parte do enxerto ósseo também para ilustrar. Ele é feito, lembra, naquela fase lá de 7 a 9 anos, na troca dos dentes. Esse paciente tinha uma fissura pré-forame, então ele tem uma falta de osso, um gap de osso, e como a gente vê, o dentezinho ali, ele nasce inclinado. Próximo. A gente retira o osso da crista ilíaca, próximo slide, e faz o enxerto córtico medular nessa região, para que possa haver osso ali e a raiz dentária ser movimentada através de ortodontia. Tá? Próximo. Isso aqui é quando uma dissecção, o canino já estava nascendo ali naquela região, ele já estava debaixo da mucosa, então assim, o dentinho que geralmente nasce ali naquela região é o canino, e é para ele que a gente faz o enxerto, geralmente. O ideal é que a gente consiga fazer o enxerto antes dessa coroa dentária estar irrompendo a tábua óssea. Próximo. Para isso, a gente faz exames de radiografia odontológica para avaliar o crescimento da raiz do canino. Próximo. Já lá no final, na fase adulta, né? Esse paciente pode ir mais uma. Ele teve uma deficiência de crescimento da maxila, então a gente vê uma alteração da proporção do lábio superior para o inferior. Isso dá um aspecto mais de envelhecido, falta de projeção das bochechas, né, da região malar. Próximo. Pode ir. Mais uma. Então, para isso, a gente faz uma cirurgia óssea de avanço, geralmente, né, para poder botar essa base óssea na posição correta. Próximo. Próximo. Esse é o estudo tomográfico daquele paciente. Hoje em dia evoluiu muito, né, os exames de imagem evoluíram muito. Próximo. O planejamento, próximo, dos movimentos ósseos que a gente vai fazer. Pode passar. Pode passar. O movimento ósseo que vai ser realizado. Próximo. E aqui já a cirurgia realizada, um controle pós-operatório, já com as bases ósseas bem posicionadas e uma oclusão adequada. Tá? Antes dessa cirurgia, é necessário todo um tratamento ortodôntico para o planejamento que esses dentes tenham um encaixe, ou seja, tem uma oclusão, depois que a gente conseguir realizar esse movimento ósseo. Próximo. Próximo. Então, a diferença aí de perfil facial também, além da oclusão. Próximo. A diferença do sorriso. Próximo. A diferença do perfil facial, relação lábio superior, lábio inferior. A gente nota que agora existe uma oclusão labial mais adequada. Próximo. O sorriso, olha a diferença do sorriso desse paciente. Próximo. E esse caso aqui é um caso bem emblemático, assim, é um caso que foi realizado, não é meu, né, é desses profissionais abaixo, aqui nele um ortodontista, André Brown é um cirurgião crâniofacial, aqui do Rio também. Próximo. Olha a diferença do perfil dessa paciente, ela parece que se transformou, nem parece que é a mesma paciente, né? Então, assim, o poder de transformação da cirurgia ortognática é muito grande, é interessante isso. Próximo. E, por fim, para a gente terminar o tratamento do fissurado, dando uma pincelada aí rápida, muito rápida, mas a gente passou pelo menos aí 18 anos da criança, seria a rinoceptoplastia, né? O paciente ainda fica com uma sequela, uma deformidade nasal, e a gente consegue, próximo, a gente consegue modificar bastante esse perfil facial também com a rinoplastia, né? No caso dela, ela tinha uma proporção lábio superior, lábio inferior, uma relação no limite, né? A gente vê que está praticamente a mesma projeção lábio superior, lábio inferior, mas a gente também não vai fazer uma cirurgia daquele porte para pequenas modificações. Tá? Então, esse aí seria o tratamento final do paciente fissurado, começando lá desde a sala de parto até a rinoplastia. Tá? Próximo. Obrigado a vocês. Quem tiver dúvida, quiser algum esclarecimento, meu contato aí para vocês, o e-mail. Tá? E quem quiser visitar também lá os centros fissurados, tiver interesse, saber como é que é o dia a dia, a gente também está de portas abertas para receber vocês. Obrigado. Muito bom, Márcio. Muito bom, cara. Acho que realmente deu a cronologia aí, acho que para os colegas pediatras então, que lidam com esse paciente
que vão recebê-lo desde os primeiros meses de vida, eu acho que isso é bastante importante, saber os principais pontos, né, onde vai rolar aquelas intervenções cirúrgicas primeiro, lá nos primeiros meses, depois antes dos dentes descidos e por aí vai. Muito bom, cara. No final, a gente discute um pouquinho, a gente coloca algumas perguntas, vamos para as 3 apresentações, né, com a doutora Letícia agora, e no finalzinho eu reúno algumas coisas que possam aparecer aqui no chat, eu também tenho algumas perguntas para você, e a gente discute junto, pode ser? Tá, joia. Ótimo, obrigado, hein? Parabéns, cara, ficou muito boa. Obrigado. Agora, queria passar a palavra para a doutora Letícia Azevedo Reis. A doutora Letícia é otorrinolaringologista, no serviço público trabalha, né, otorrinolaringologista do Hospital Servidores do Estado e também do Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto. No privado, trabalha conosco lá no Hospital São Lucas, é a coordenadora da equipe, e vai falar sobre a visão do otorrinolaringologista sobre o paciente com fenda lábio-palatina e o cuidado multidisciplinar. Tá certinho, Letícia? Consegue? Doutora, a senhora está mutada, doutora. Só abre o microfone, por gentileza. Não, Pronto, vê agora. Agora foi. Foi, show. Agora tá compartilhando? Tá tudo certinho, já tá em tela cheia. Legal, tá bem. Então, boa noite a todo mundo. Agradecer aí o Márcio e a Lena, que são minhas surpresas, felizes surpresas, desde que eu comecei lá no Loreto, nesses últimos 2 anos. E é muito bom trabalhar com essa equipe multidisciplinar, todo mundo muito fera. E eu estou meio me tornando uma entusiasta dessa parte de paciente com fissura lábio-palatina. Então, eu comecei mostrando aqui como se fosse um en passant, né? Otorrino, ouvido, nariz e garganta. Não são muitos os estudos que abrangem os pacientes com fissura, né? A maioria eles excluem, né, esses pacientes nos guidelines e tudo mais, então não é tão fácil da gente encontrar muita coisa epidemiológica relevante, então muito recente. Esse aqui eu peguei, que é um estudo da Eslovênia, e ele falou exatamente só da parte de otorrinolaringologia. Então, ele não tem um N tão grande, né? Lá no Loreto, a gente deixa o N deles no chinelo, ele tinha um N de 150 pacientes, e eles viram que 3/4 dos pacientes tinham alguma alteração que o otorrino poderia cuidar e deveria participar mesmo dessa parte multidisciplinar. Então, na parte do ouvido, né, da orelha, otite de repetição, a otite média com efusão e, como consequência de todas essas, a perda auditiva, que geralmente é condutiva, né? A parte nasal, a deformidade nasal, tendo como consequência um volume nasal reduzido e obstrução nasal. E na parte de garganta, eu coloquei aí atrás de linguagem, sabe que a linguagem não é só da garganta, na verdade tem até a ver com a questão da perda auditiva, mas joguei tudo para a parte da garganta. A alteração velofaríngea e distúrbios de fala, tá? E aí eu vou tentar destrinchar agora ao longo da apresentação. Então, o tipo de fissura influencia, o que a gente tem de dados aí da bibliografia? O Márcio já falou, né, sobre cada uma, a fenda só labial, a lábio-palatina e a fenda palatina. O que a gente tem de relevante é que as fendas que acometem lábio acabam trazendo maior incidência de obstrução nasal mesmo, né? Tem o desvio, geralmente, aí da espinha nasal anterior, o septo fica inserido de uma maneira errada, e aí a incidência de obstrução nasal nesses pacientes é bem maior. Já nos pacientes com alguma fenda de palato, tem mais chance de fazer a efusão, né, e ganhar alguns carretéis ao longo da vida. Então, o que a gente vê mais de influência é isso. Da parte de distúrbio de fala, a gente pode ver que também as fendas de palato que vão influenciar também mais nos distúrbios de fala, né? Distúrbios articulatórios, a hipernasalidade, até a rouquidão. Então, orelha, caminhando aqui. Primeiro de tudo, a falha na triagem auditiva neonatal é um dos motivos que os pacientes chegam ao otorrino. Alguma alteração na audiometria ao longo do follow-up, otite de repetição e alguma complicação da otite, né? Então, começando pela triagem auditiva neonatal, hoje de manhã até troquei uma figurinha com a Lena, o guideline do Ministério da Saúde pode abrir um pouco de brecha para alguma confusão. Por quê? Eu coloquei aqui, eu não consigo ver o pointer. Tem algum comando para o pointer aqui, Diego? Ctrl alguma coisa? Nós conseguimos ver, Letícia, a sua setinha, pode ficar tranquilo. Sim. Você que não consegue eu ver, não né? consigo, pois é. Oi, doutora, dá para ver aqui, a gente está vendo sim. Mas se eu desenhar, não vai.
Então, ali no meio na parte do meio do slide aqui, tem anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso temporal. Então, esse guideline da TANU, do Ministério da Saúde de 2012, talvez leve a acreditar que o paciente com fissura não precise fazer o BER automático, né? A triagem com a autoemissão seja suficiente. Mas, como eu estava falando com a Lena, o último joint que saiu de audição na infância considera que o paciente com fenda orofacial, ele é candidato, sim, ao BER automático, tá? Então, tem que tomar cuidado nessa questão da triagem, mas eu acho que tá até mais importante, né? Se no Ministério da Saúde tá assim, vai fazer autoemissão, às vezes a criança até passa na autoemissão, mas isso não pode, de maneira nenhuma, dar aquela falsa impressão para os pais de que tá tudo certo. Não, passou no teste da orelhinha, não vai ter nada, né? Tá aí, você vai seguir ileso. Não, principalmente na criança com fenda, com fissura, né? Fenda orofacial, eles são do grupo de risco para deficiência auditiva. Então, tem que ter um follow-up muito cuidadoso ao longo da primeira infância, principalmente, que tem ali a neuroplasticidade, a gente consegue agir e reverter essas causas de perda auditiva. Então, prestar sempre bem atenção aos marcos de desenvolvimento. Aqui eu coloquei a parte do joint que diz exatamente isso, que mesmo que passe na triagem neonatal, tem que fazer o follow-up pelo menos até os 9 meses, para poder fazer uma avaliação, né, da maneira que a gente tiver lá disponível, uma áudio comportamental do bebê, a própria timpanometria. Então, esse follow-up tem que acontecer. Os pediatras também podem ajudar a gente nessa guiando os pais nesse sentido. Tem que estar atento aos marcos de desenvolvimento, tem que estar atento, mesmo com teste da orelhinha ou com qualquer triagem, com resultado positivo, tá? Que passou, no caso. Então, sobre mais uma coisa que a gente também recebe os pacientes relacionada às otites, né? E a disfunção da tuba não tem jeito, a gente tem que entender que o paciente com fissura do palato, principalmente, tem essa disfunção da tuba, que a gente tem de dados aí na literatura, quase 100%, né, tem disfunção da tuba, aproximadamente 90% dos pacientes com fenda vai ter efusão, que é a otite média com efusão, né, e o guideline da Academia Americana de Otorrino, de 2016, diz que mesmo após o reparo do palato, devido à alta prevalência, também tem que fazer uma monitorização contínua, tem que ter follow-up. Esses pacientes praticamente nunca têm alta dessa parte otológica e às vezes é subdiagnosticada. Então, vocês vão ver que eu vou falar mais até de ouvido aqui, vou puxar sardinha, porque essa área eu gosto muito. Então, o que a gente tem que lembrar é que a criança já tem uma disfunção tubária crônica não, né? Mas é uma doença ocupacional da infância. A criança já tem a tuba auditiva curta, flácida e horizontal. Então, o paciente com fissura lábio-palatina tem, além disso, os músculos, né, os principais músculos responsáveis pela abertura e fechamento dessa estrutura mal inseridos, né? Ou então que passaram por uma cirurgia para reconstrução. Então, eles têm mais chance ainda de ter as consequências dessa disfunção tubária. Então, aqui, coincidentemente, a mesma foto que o Márcio usou, a gente tem aqui o elevador do véu palatino, mais anterior, e o tensor do véu palatino mais lá próximo à úvula, sendo que o tensor é o que faz a polia aqui no âmulo, e é o mais importante para a gente. Então, essa cirurgia de correção, como o Márcio falou, ocorrendo na época certa, a gente tem, pelo menos lá no Loreto, a gente tem esse timing, né, da questão do paciente, se tem os exames, se tem autoscopia com efusão, a gente tenta fazer no mesmo momento anestésico para poder poupar a criança de uma anestesia geral, né? Alguns artigos falam aí de timpanotomia profilática, a gente vê que nem sempre é necessário, então a gente avalia a criança, tem que ter uma audiometria, uma timpanometria, e ver se realmente tem indicação, se está crônico ali, se tem mais de 3 meses de efusão no paciente com a fenda, a gente vai tentar fazer na mesma cirurgia do palato. Seria o ideal. Então, aqui, continuando a parte da orelha. Então, vai ter a otite média com efusão, otite média aguda, também os pacientes costumam ter, e as consequências, né, as possíveis complicações de otite. A gente tem aqui
a perfuração timpânica, que seria uma otite média crônica simples, e otite média colesteatomatosa, que tem aquela clorosta lá em cima, às vezes acha que é cera, mas na verdade, se a gente limpar ali, tem uma erosão importante, e tudo isso com consequências principalmente auditivas, né? Aqui um exemplo de alteração na audiometria, que a gente tem um gap, né? Então a audiometria tem duas curvas, uma em cima e uma embaixo, e geralmente é para elas andarem juntas. E aqui embaixo, na imitanciometria, uma curva plana, tipo B. Na otoscopia, criança, dá para ver bem aqui o nível líquido, né? As bolhas de ar e o nível bem clarinho. Eu acho que eu botei uma outra... nessa aqui ela vai mexer. Então, como que a gente diagnostica e detecta isso, né? Às vezes o paciente vem, tem algum atraso de linguagem, ou a fono encaminhou porque já estava com esse follow-up, tinha alteração na audiometria, a gente consegue dar uma olhada no tímpano com o otoscópio normal, a gente veria isso aqui, mas nem sempre fica muito claro, né? Às vezes a gente suspeita, tem uma hipervascularização radial, uma vermelhidão, sem o trígono luminoso, mas nem sempre dá aquela certeza. Então, a gente costuma usar, né? Que eu digo, nós otorrinos, a gente costuma abrir mão de alguns outros aparatos. Aqui eu acho que não saiu. Tem uma pera, um espéculo com vedamento, né? Mas aí no improviso a gente pode vedar até com esparadrapo. Tem uma pera também, a pera de Politzer, que a gente consegue fornecer uma pressão. E aí esse líquido que a gente suspeitava, ele mexe. Ó, mexeu aqui. Então, é mais um dado que a gente tem aí de que tem efusão atrás da orelha média, atrás do tímpano, na orelha média. E aí, de sensibilidade e especificidade, a otoscopia pneumática é excelente. Isso aqui comparado ao padrão ouro, que seria a miringotomia, né? E a imitância acústica, que é esse exame que a gente coloca uma sonda na orelha, fornece uma pressão. O esperado é que a gente receba essa pressão do tímpano quando ele está livre, né? Mas quando tem algum impedimento, né, desse retorno da pressão, gera aí uma curva plana. E é isso que a gente não quer. Faz parte do diagnóstico da perda condutiva, que é típico lá no paciente com fissura. É engraçado, nessa aqui minha seta está aparecendo. E a timpanometria também é excelente para confirmar essa suspeição de otite com efusão. Aqui eu coloquei rapidinho a banana da fala, a Lena provavelmente vai falar até mais que isso. Então a gente às vezes, uma perda leve, a criança tem uma perda leve. A gente subestima a perda leve, né? A perda leve nada mais está do que ali de 40 para cima, só que ela pega muitos fonemas, né? Então, a criança ficar privada desses fonemas, ela vai ter alteração de linguagem, vai ter um prejuízo. Então, a gente tem aqui, 28 decibéis é a média do paciente com efusão, sendo que nas crianças a gente preconiza um limiar de até 15, né? E alguns piores limiares chega até 55 decibéis, ou seja, uma perda condutiva importante. Então, a gente tem que agir no momento certo, na hora certa, para essas crianças não ficarem privadas desses fonemas e terem uma aquisição de linguagem ideal. Aqui seria o tratamento, que é o tubo de ventilação, a miringotomia, né, para posicionamento do tubo de ventilação, numa cirurgia rápida, que a gente vê a miringotomia, a saída da efusão. E nesse aqui da direita, já a inserção do carretel. O que a gente tem de dado de delta T, né? Então, o que a gente tenta fazer é isso, fazer junto com a palatoplastia, aí, por volta de um ano e pouquinho, quando a criança tem sinais clínicos e audiológicos de efusão na orelha média, né? Eu, pelo menos, não costumo fazer o carretel profilático, tá? Eu acho que tem suas complicações também, não é um procedimento ileso de dar alguma coisa no futuro, por exemplo, otorreia crônica, retração timpânica, perfuração timpânica, colesteatoma, não são muito comuns, mas a gente tem que acompanhar a criança. Se ela está lá na época da cirurgia do palato, sem a timpanometria com a curva plana, sem nenhuma perda
auditiva relevante nos exames que a gente consegue realizar, a gente vai acompanhando, vai fazendo o follow-up, tá? Aqui, o tubo de ventilação com audição tem comprovação, tá? Esse estudo de 2014 mostra. Com falha em linguagem, alguns sim, outros não. Foi uma revisão de 400 e poucos artigos, eles só conseguiram ficar com 9 no final. Então, é aquela coisa, né? Tem uns que sim, tem outros que não, mas se tem melhora na audição, com certeza, com relevância estatística, com certeza vai ter na falha na linguagem. Não consigo conceber uma coisa andando sem a outra. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Essas crianças são crianças de risco para perda auditiva condutiva, ficar privado, né, nesse período aí de 2, 3 anos, 4 anos, que é quando, de repente, começa ali a parte da tuba também se ajustar, é muito tempo. Então, isso pode levar a prejuízo depois na linguagem, que a gente não consegue voltar atrás por conta daquele período de neuroplasticidade. E aí, indo para a parte de nariz, o que a gente tem, né? Às vezes vem o paciente no otorrino, resolver o quê? Com fenda. Então, às vezes, insatisfação estética, lógico que tem os plásticos também que atuam nessa área, mas às vezes vem junto pro otorrino, às vezes tem uma tomografia lá com alguma sinusopatia, obstrução nasal, que aí pode ser por conta do próprio desvio de septo, uma hipertrofia de cornetos, pode ser por conta de uma adenoide, de rinite, né? E isso tudo como consequência a respiração oral, que também atrapalha lá a questão da expansão da maxila. Então, aqui a gente tem uma paciente que era fenda labial bilateral, e aí teve uma estenose do vestíbulo, né? Dos dois lados, sendo que o lado direito está um pouquinho menos, e aí provavelmente era por onde ela respirava melhor. Eu não tinha essa tomografia dessa paciente, mas provavelmente o lado esquerdo dela, com essa alteração aí de ventilação, poderia ter alguma sinusopatia também associada. Aqui, uma outra paciente tinha insatisfação estética também, ela tinha uma giba, não tem o perfil aqui, mas a hipoplasia clássica ali, né, da asa nasal, tinha também o prognatismo aqui, com essa projeção da mandíbula. Uma paciente jovem, ela tinha acho que perto de 14 anos, bailarina, vaidosa, estava querendo melhorar. E aí, nesses pacientes, a gente fica num desafio, né, porque o ideal é se ela já tem essa projeção da mandíbula, de repente é fazer em conjunto mesmo, como o Márcio falou, a cirurgia ortognática, para poder mexer tudo que tem que mexer junto, né? Senão ela vai, por exemplo, ela não estava nem com a correção ortodôntica ainda, então às vezes vai fazer o nariz, porque quer muito melhorar o nariz, mas aí depois faz a ortognática e mexe em tudo, e já não tem mais o enxerto de cartilagem do septo, vai ter que tirar uma costela. Não é o fim do mundo, dá para fazer, mas a gente tenta conciliar tudo de uma vez só. Aqui é a tomografia dessa paciente, da próxima, que dá para mostrar aqui nas setas a região da falha, né, da fissura labial. Ali embaixo, na outra setinha, o esporão do septo, né, levando a uma obstrução nasal. Essa eu não lembro se tinha alguma outra sinusopatia, acho que não. E essa paciente, a gente fez com enxerto de costela, o perfil ficou bom, acho que ela parecia com aquela do Márcio, tinha uma diferença de projeção de lábio bem limítrofe, aí você vê que depois da cirurgia nasal ficou com um perfil bem, bem harmônico. E aqui é só a cicatriz do enxerto de costela, bem pequenininha, na linha inframamária, bem discreta. E a famigerada adenoide, né? No paciente com fissura, a gente tem que tomar muito cuidado com a indicação da adenoidectomia. Então, às vezes, o paciente tem uma obstrução nasal, pode até ser que tenha uma adenoide um pouquinho mais projetada, mas a gente evita a todo custo fazer adenoidectomia nesses pacientes. Por quê? Vocês vão ver no vídeo aqui as fotos, né? O paciente falando, a adenoide tendo um papel ali no esfíncter velofaríngeo, não tem dúvida que ela está ajudando. Aqui na respiração tem algum grau de obstrução aqui, mas tem a passagem de ar aqui embaixo. Não sei se esse paciente tinha alguma alteração da audição, mas a adenoide realmente dá uma rechaçada aqui na tuba auditiva. Eu esqueci de colocar a cortesia de quem foi. A doutora Penha Abreu está aí, provavelmente assistindo. Eu coloquei esses vídeos hoje meio que na pressa. Essa naso foi ela que fez lá no Loreto. E aqui o vídeo, não sei se vai sair o som, mas ó,
o paciente falando. E o palato fazendo lá, a adenoide fazendo lá um papel de vedamento acessório. Então, esse paciente, se faz adenoidectomia, provavelmente vai voltar com uma hipernasalidade que a gente não quer. E aí, para finalizar, a parte de garganta, né, entre aspas. Como eu disse, eu botei atrás de linguagem aqui para poder entrar no mesmo bolo, mas a gente sabe que a linguagem tem muito a ver com o quanto a gente escuta. Então, voltando a bater na tecla desse follow-up da audição, né, mesmo com a triagem auditiva neonatal perfeita, né, passou na triagem auditiva, tem que fazer o follow-up pelo menos aos 9 meses e depois, ao longo das consultas, se tiver alguma suspeição de atraso ou se na otoscopia tiver com alguma alteração, ou se não conseguir fazer uma otoscopia bem feita, tiver muita dúvida, cera, qualquer coisa, encaminha, tem que dar o segmento, não pode tapar mosca nessa parte de audição com eles. Avaliação velofaringe, então, às vezes, vem paciente, o Márcio comentou, né, de refluxo nasal, então, na deglutição, o paciente, às vezes, tem escape de água pelo nariz, tem paciente que é por conta da cirurgia de resgate, então já fez a cirurgia do palato, só que ainda está com uma voz ruim, tem que avaliar, faz uma avaliação em conjunto com a fono. Eu vou mostrar um exame que até a Lívia, acho que a Lívia está na sala também, fez comigo. E aí, o que a gente tem de distúrbio da fala nesses pacientes? A gente tem desde rouquidão e hipernasalidade. A hipernasalidade, né, como o Márcio falou, é aquela voz fanha, ou seja, que passa muito ar para a caixa de ressonância por conta de uma disfunção velofaringe. E a rouquidão é porque, como esses pacientes fazem muito golpe de glote, eles direcionam muito os fonemas para a região da glote, das cordas vocais, às vezes eles são mais predispostos mesmo a nódulos, pólipos e alterações que levam a uma rouquidão. E outros distúrbios, como os distúrbios articulatórios compensatórios, que é o paciente falar, como o Márcio falou, papai pediu pipoca, falar cacai, pediu quicoca, porque ele projeta o fonema para um local onde o fonema não é o local exato, né, o local correto. Então, tem alguns distúrbios compensatórios também. Isso tudo, com certeza, avaliação multidisciplinar, porque se não fossem as fonos, eu estava perdida nessa parte. E aqui, o Márcio mostrou lá a fibra, né? Uma fibra fina, de geralmente 2,7 a 3,2 milímetros. É um exame desconfortável? Sim, né? Abaixo de 4 anos, 4 anos e meio, a gente não tem tanta colaboração, mas não é impossível de fazer. A gente faz, inclusive, em recém-nascido, então tem que ter uma conversa, conversar com os pais. Às vezes os pais também ficam desconfortáveis, mas ele tem que entender que faz parte da avaliação e do segmento. Aqui são só as fotos, foi essa aqui que eu fiz com a Lívia, inclusive, eu acho que botei os créditos para ela no vídeo. É um paciente, 3 anos e 1 mês, ou 2 meses, já tinha reconstruído do palato, mas estava ainda com uma insatisfação por conta da voz, fez o carretel, a mãe falou que depois do carretel do tubo de ventilação melhorou bastante essa parte da linguagem, o vocabulário melhorou, estava melhor, mas ainda com a fala um pouquinho insatisfatória. E a gente vê que respirando pelo nariz aqui na primeira foto à esquerda, tinha uma passagem ali, né? Aqui falando, tinha um gap ainda, a adenoide dele era bem pequenininha, mas provavelmente também se sair daí vai fazer falta. E aqui na última, ele deglutindo, e aí tem um abaulamento aqui, provavelmente uma superposição da musculatura após a cirurgia, mas ele não tinha queixa de refluxo, não, nasal. Era a mesma questão da voz. Aí aqui, o exame da naso. A paciente que, quando falava, tinha uma mobilidade boa e, às vezes, até enganaria a gente, pensando que não, ele não tem tanta disfunção velofaríngea, tem um palato ali um palato que mexe. Aqui o exame com muito choro, poucas palavras, poucas frases, não colaborou muito, mas por conta da idade também a gente não estava esperando muita coisa, mas ali com a fibra posicionada, a gente vê o escape de luz, que é exatamente a região da insuficiência velofaríngea dele. Então, esse paciente tinha algum grau, sim, de insuficiência velofaríngea, mas também estava com alguns distúrbios articulatórios, tinha as alterações que dava para trabalhar melhor
com a fonoterapia, e a gente vai aguardar para poder repetir o exame mais para frente e ver se ele vai ser candidato a alguma coisa para palato. Acredito que não. Acho que foi só, tentei passar rapidinho, um pouco uma pincelada de cada área. Vou aproveitar para divulgar esse curso que a Ana Bandeira que coordena, que é um curso que é pela UFRJ, é um curso gratuito, mais ou menos 180 horas, vagas limitadas. As inscrições abrem sempre por volta de março, abril, se eu não me engano. É totalmente EAD, tá? Então, para médicos, odontólogos, enfermagem, fono, serviço social, nutrição. O Márcio está lá, a Lena está lá, e eu também. Então, não sei se ainda tem vaga para esse ano, mas anotem na agenda que todo ano abre vaga. É um curso muito bem preparado e muito bem organizado pela Ana. E é isso, gente. Meus contatos, otorrino, a pandemia não acabou, todo mundo se cuidando, usando máscara, álcool gel. Meu pai está internado, já vai fazer quase um mês, mas vai dar certo. Obrigada. Obrigado, Letícia. A gente que agradece. Vai dar certo sim. Tá todo mundo torcendo pro seu pai para ficar tranquilo. Sua aula tá cada dia melhor, viu? Eu que Obrigada. assisto aulas suas há muito tempo. Desde a residência a gente vai aprimorando. Tá muito bom. E daqui a pouco a gente comenta alguma coisa. Vamos passar agora a palavra para a fonoaudióloga Lena Dutra, que é doutora em saúde coletiva pela UFRJ, ela foi graduada na Unifesp, também especialista em audiologia, e vai falar para a gente sobre, e também ela a fonoaudióloga do Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, lá do Centro de Tratamento de Fissurados, vai falar da fonoaudiologia no cuidado multidisciplinar da fissura labopalatina. Lena, por favor, fica à vontade. Oi, doutor. Oi? Só para avisar que a doutora ainda não te compartilhou a tela. Opa. A doutora... Espera aí agora. Desculpa, doutor, pode continuar. Não, já é isso. Lena, fica à vontade, por favor. Olá, boa noite a todos. Já está aparecendo a minha apresentação? Ainda não, doutora. Eu já compartilhei aqui. Deixa eu ver, tentar de novo. Compartilhou. Só minimizar o quadradinho, por favor. Boa noite a todos. Me ouvem bem todos? Tá bom o som? Sim, eu estou escutando a senhora, só está com um pouquinho de chiado só. Mas agora acho que... Eu queria agradecer à sociedade pelo convite. Eu tenho muito prazer em falar desse tema. É um tema que eu estudo há alguns anos e trabalho há alguns anos, e especialmente com esse foco multidisciplinar. Então, está numa mesa com cirurgião plástico, com otorrino, e vou dar, então, um enfoque do ponto de vista da fonoaudiologia nesse cuidado multidisciplinar da fissura labiopalatina. Quando a gente fala em diversas patologias, que a gente fala da importância do cuidado multidisciplinar, na fissura labiopalatina, isso se faz muito presente. Quando a gente faz uma pesquisa na literatura, tanto em artigos quanto nos livros mais clássicos, a maioria dos textos falam da tríade do atendimento do paciente com fissura labiopalatina, que é a cirurgia plástica, a fonoaudiologia e a odontologia. Mas o que a gente vê na prática clínica, que essa tríade, na verdade, é mais um círculo de profissionais que trabalham em conjunto em prol aí desse tratamento. O paciente com fissura, como o Márcio mostrou, é um paciente que a gente faz um atendimento aí para um longo período da vida, e tem alguns marcos específicos, e para cada marco de etapa do tratamento, a gente vai ter aí uma necessidade de um engajamento de um ou outro profissional, mas em geral todos estão envolvidos. Então, por exemplo, o Márcio mostrou aí umas cirurgias, e a Letícia também, mas a gente tem, para que a criança consiga entrar aí no centro cirúrgico, a gente tem pré-requisitos, a gente tem que estar com a parte clínica e o cuidado dos pediatras, a criança tem que estar com uma saúde geral adequada, um ganho de peso adequado, não pode ter anemia. Então, a gente tem uma condição aí
para que a criança consiga fazer a cirurgia. A fonoaudiologia, a gente faz um tratamento que é a longo prazo, a gente precisa de uma estabilidade emocional da criança e da família para conseguir uma adesão adequada para esse tratamento. Então, a gente precisa, muitas vezes, eu trago a psicóloga para a minha sala para a gente fazer atendimento conjunto, eu encaminho. Nos primeiros cuidados com o paciente com fissura, a fonoaudiologia e a nutrição trabalham muitas vezes também na mesma sala, no mesmo tempo de atendimento, para adequar aporte nutricional e forma de nutrir essa criança. O atendimento, os primeiros atendimentos lá na unidade são todos a fono e odonto juntos, para a primeira avaliação, para ver aí a necessidade de plaquinha, como o Márcio mostrou. Então, realmente um acompanhamento desse paciente que se a gente não faz multidisciplinar, se a gente não tem essa troca, esse olhar conjunto, a gente tem realmente problemas no resultado. E aí, por que isso, né? Por que a gente precisa de todo esse grupo trabalhando junto? Porque a fissura lábio-palatina, ela tem implicações tanto funcionais, quanto estética, como emocional. Então, a junção dessas implicações vai trazer essa demanda, essa necessidade desse trabalho em equipe. E aí eu vou falar um pouquinho qual é a cronologia, o passo a passo aí do tratamento. O Márcio falou da cronologia cirúrgica, eu vou falar um pouquinho da cronologia do atendimento fonoaudiológico nessa população. Quando a gente pensa em fono, a gente já espera que vai encaminhar para fono quando a criança está falando errado, né? E no caso especialmente da fissura lábio-palatina, eu falo que é um combo fonoaudiológico, porque o paciente com fenda, ele envolve o fonoaudiólogo especialista em voz, especialista em motricidade oral, especialista em audiologia, e a gente sabe que é impossível um fonoaudiólogo ser especialista em todas essas áreas, e na verdade o que a gente precisa é de um fonoaudiólogo que tenha esse olhar e essa experiência e esse treinamento para o atendimento da criança com fissura. Então, a gente preconiza já o atendimento ainda no período pré-natal, quando a gestante recebe aí o diagnóstico pela ultrassonografia. Essa família, essa gestante e essa família, assim que recebe o diagnóstico, passa por aquele primeiro momento, né, do susto, e em seguida, o segundo passo normalmente é ir para o Google, pesquisar, investigar o que é, tentar descobrir o que é, e a gente sabe que o Google, a gente consegue muitas informações importantes para a gente consegue entrar em revistas acadêmicas, mas a gente também vê informações extremas e equivocadas. Então, essa família passa por esse período de angústia, de dúvida. Então, nessa primeira consulta que a gente faz, ainda no período pré-natal, a primeira coisa que a gente faz é acolher essa família, esclarecer as dúvidas necessárias e desmistificar um pouquinho, porque quando a família recebe o diagnóstico pelo nome e coloca lá e pesquisa na internet, a gente vê fotos que assustam, mas quando a gente começa a explicar o passo a passo do tratamento e mostrar que tem tratamento, que é um tratamento longo, que exige um cuidado prolongado, mas tem tratamento, e tem tratamento pelo SUS, gratuito e completo, como o Márcio mostrou. O segundo momento de atendimento dessa criança, e pensando na cronologia, é no primeiro atendimento propriamente dito do paciente. A gente costuma receber esses pacientes, a gente, fonoaudiólogo e o dentista, nesse primeiro atendimento, a gente costuma receber esses pacientes com 2, 3 dias de vida. Nesse momento, antes da gente, o paciente vem de maternidade, vem acompanhado do pediatra da maternidade, na maioria das vezes. Antes da gente fazer o atendimento diretamente à criança, a gente conversa com o pediatra para saber as condições clínicas, se a criança tem condição clínica de ser estimulado naquele momento, de ser avaliado. Muitas vezes essa fissura, como o Márcio mostrou, pode vir junto com um quadro sindrômico, a criança pode ter alguma cardiopatia associada, alguma outra malformação associada. Então, depois da conversa com o pediatra, e a gente parte então para a avaliação do bebê. Inicialmente, a gente faz a anamnese, um pouquinho da história da gestação e do parto. Então, a gente faz essa avaliação clínica.
Na avaliação clínica fonoaudiológica, a gente faz uma avaliação de sucção não nutritiva, então antes de saber se o bebê vai mamar ou não, a gente avalia como ele tem uma pressão, qual a pressão intraoral que ele tem, se ele consegue fazer uma boa pega, se ele consegue coordenar a sucção. E depois a gente vai, então, discutir com a família as possibilidades de métodos de obtenção de alimento. O bebê que tem uma fissura labial isolada, a maioria consegue um aleitamento natural, seio materno efetivo. A gente muitas vezes precisa apenas orientar com relação a uma manobra de postura, porque o bebê com fissura labial tende a ter preferência pelo seio que a fenda veda melhor. Mas, em geral, consegue um bom aleitamento natural. As crianças que têm acometimento no palato, a gente já tem uma dificuldade de pressão intraoral, dependendo do tipo de fissura, da extensão da fissura, se é transforame, se é se acomete só palato mole, a gente vai avaliar a necessidade ou não de colocação de placa obturadora, aquela plaquinha que o Dr. Márcio mostrou. Essa avaliação é conjunta entre fono e odonto. Decidido isso, a gente vai, então, orientar as estratégias para alimentação. O que a gente mais utiliza, o que a gente tem o melhor resultado de tudo que a gente já testou de utensílios especiais para pacientes fissurados. Teve uma época que a gente recebeu umas mamadeiras alemães que eram especiais para fissurados. E na nossa prática clínica, a gente observa um excelente resultado, o bebê mamando com essa chuquinha, que é uma chuquinha simples, com bico de látex. Ela adere melhor, principalmente o paciente que usa a plaquinha, que é uma plaquinha de acrílico, esse material de látex adere melhor, e a gente consegue um excelente resultado. A principal informação que a gente tem que dar para esse bebê, para essa mãe, é com relação à postura do bebê, então dá sempre a mamadeira bem inclinadinha para essa criança. A gente facilita o fluxo natural do leite e evita escapes. Então, a gente faz esse auxílio para seleção e manuseio também desses utensílios e orienta algumas manobras para facilitar esse primeiro momento de obtenção desse leite. As intervenções nesses bebês com fissura labiopalatina, vai depender do tipo de fenda. Então, como eu falei, as crianças que têm a fenda labial isolada, a gente, nesse primeiro momento, não tem grandes dificuldades. Quando o acometimento da fissura acomete o palato, seja ela labiopalatina ou palatina, ou ainda, como o Márcio mostrou, a submucosa, a gente pode ter outros fatores envolvidos, e aí eu destaquei aqui alguns fatores, principalmente os pacientes que têm fenda submucosa, que passaram aí despercebidos na avaliação, que é realmente difícil diagnosticar ainda em bebê. Eu coloquei alguns fatores que os colegas pediatras podem estar atentos e observar para fazer os encaminhamentos necessários. Então, um bebê que é recém-nascido, que apresenta fadiga na mamada, apresenta algum desconforto, a mãe fala que arrota muito, que tem uma ingesta excessiva de ar, que tem esse refluxo nasal. Muitas vezes esse refluxo é confundido, o refluxo do paciente que tem essa fenda submucosa é confundido com o refluxo mesmo. E aí as crianças ficam tratando o refluxo e na verdade, tem uma fenda submucosa. Crianças que apresentam episódios frequentes de tosse, engasgo, sufocação. Então, são questões que podem acontecer com pacientes que têm a fenda palatina e que a gente orienta, então, as manobras e a maneira adequada de dar, mas ainda assim pode acontecer. E para os colegas, para os pacientes não diagnosticados ou não orientados da maneira adequada, são esses fatores principais que a gente tem que estar atento. E aí eu trouxe aqui uma cronologia do atendimento fonoaudiológico a partir, então, dado que a gente conseguiu já fazer essa inserção alimentar, porque a prioridade no atendimento da criança com fissura no primeiro momento de vida é a gente fazer essa criança ganhar peso, essa criança se alimentar com segurança. A partir do momento que a criança começa a se alimentar com segurança, a gente parte, então, para as consultas de rotina. Nos primeiros meses de vida, nos 6 meses de vida, a gente faz uma consulta mensal. Nessa consulta, a gente faz orientações aos pais,
faz um acompanhamento do desenvolvimento global com ênfase aí na linguagem, orienta algumas massagens pré-operatórias para as crianças que têm a fenda labial, e nesse momento a gente já deve aí ter realizado o diagnóstico audiológico, que como a Letícia falou, idealmente através do PEAT, do BERA. Entre os 6 e 12 meses, a gente ainda mantém a consulta mensal, a gente acompanha e orienta a introdução dessa consistência, introdução e a consistência alimentar, então a gente também faz uma consulta conjunta aí com a nutricionista, ela vendo aí a parte nutricional, obviamente, e a gente vendo a forma. A gente, como o Márcio falou, a bebê com fissura, a fissura labial, essa cirurgia deve ser feita entre os 3 e 6 meses, então a partir dos 6 meses ela já fez essa cirurgia em geral, então a gente orienta algumas massagens pré-operatórias para melhorar o aspecto da cicatriz. A gente começa a utilizar algumas estratégias de direcionamento de fluxo aéreo, então uma oclusãozinha nasal, para a criança começar a mandar mensagem aí para o cérebro de que esse ar pode sair só pela boca, já que quando a criança está com a fenda no palato e começa aí o ensaio para fala, o ar sai pela boca e sai pelo nariz. E a gente já faz aí um primeiro monitoramento audiológico, dado que ele já fez o diagnóstico anterior, então faz a avaliação auditiva. Entre os 12 e 24 meses, o paciente que tem a fissura labial já operou, já está bem, a gente espaça um pouco essas consultas, passa a ser trimestral. No paciente que tem a fissura labiopalatina, a gente mantém, na verdade, muitas vezes a gente intensifica essas consultas, diminui o intervalo entre elas. É o período em que acontece a palatoplastia, a gente orienta alguns exercícios de mobilidade de palato, pós-palatoplastia. Começa aí o inventário de falas, as crianças começam a falar as primeiras palavras e a gente já começa nesse momento a observar se tem alguma normalidade e mantém aí o monitoramento audiológico. E a partir dos 24 meses, esse acompanhamento vai depender da manifestação. Então, a criança com fissura labial, em geral, já tem uma alta assistida, a gente faz um acompanhamento anual, e a criança que tem a fenda no palato, a gente vai depender aí do inventário de fala que essa criança tem. Então, a gente vai acompanhar a fala, ver se tem alguma alteração, e se tem alguma manifestação, a gente já, nesse momento, já encaminha já começa a realizar uma terapia fonoaudiológica sistemática, e mantém o monitoramento audiológico. E aí, qual que é a importância disso, né? Que eu falei que a partir dos 24 meses a gente já está pensando nessa terapia sistemática para as crianças que têm algum problema na fala já, relacionados à fissura. E aí a gente tem que diferenciar algumas coisinhas. Primeiro que muitas vezes a gente recebe a criança tardiamente, porque se é aguardado que a criança adquira toda a fala, todos os fonemas, termine o desenvolvimento de fala para então se encaminhar para a fonoaudiologia. Isso com paciente fissurado, uma fissura transforame já é mais difícil, porque em geral eles estão em centros e fazem acompanhamento, mas a gente recebe também alguns pacientes tardios, principalmente de fissura submucosa, e a gente tem que saber diferenciar. Então, existem alterações, trocas de fala que fazem parte do desenvolvimento, e aí sim a gente pode esperar. Então, se uma criança de 3 anos fala pato no lugar de prato, é uma troca que faz parte do desenvolvimento, porque esse irã aí é um fonema mais complexo, que a gente espera desenvolver até os 4, 5, tem literatura que fala 4 até 5 anos. Então, a gente pode esperar. Por outro lado, existem alterações de fala que são muito relacionadas ao paciente que tem fenda mesmo. É o que a gente chama dessa articulação compensatória, um distúrbio articulatório compensatório. Ele vai tentar compensar a falta dessa pressão intraoral e emitir o som de uma maneira diferente, de um ponto articulatório diferente. As duas alterações articulatórias mais comuns são o golpe de glote. Então, o Márcio mostrou aí a criança que, ao invés de falar papai, ela falava cacai. Mas também é muito comum ela nem produzir o can, e ao invés de falar papai, por exemplo, ela fala ai. Então, ao invés de ser uma produção anterior, é uma produção bem posterior, porque é aqui onde ela consegue bloquear e fazer a eclosão do som.
E outra alteração muito comum é uma fricativa faríngea, que ao invés, por exemplo, da criança falar um vó, a criança fala um ró. Então, ela também desloca aí o ponto articulatório. E aí, assim, esses casos, as crianças operaram lá com 1 ano e meio, e nesse momento que elas começam a aumentar o aumento de vocabulário. E nesse momento já pode acontecer esse aparecimento desse golpe de glote, por exemplo. E quando aparece, é importante que essa terapia fonoaudiológica seja já iniciada para que esse golpe de glote, a alteração articulatória compensatória não fique tão enraizada, tão internalizada. Se a gente consegue agir mais rapidamente, a gente consegue um melhor resultado. A outra alteração, comumente, como o Márcio e a Letícia citaram, é a hipernasalidade. Então, a gente tem uma criança que não consegue, nos fonemas nasais, como pá, tá, cá, a criança fala pá, tá, cá. Então, a gente observa pelo nariz, no momento de fala que não era para ocorrer. E também é muito comum acontecer alguma alteração de qualidade vocal. As crianças que, por esse esforço compensatório, o esforço de evitar a hipernasalidade, acaba utilizando muito a laringe, exigindo muito da laringe e cursando aí com uma disfonia, muitas vezes com nódulo. Então, a gente também tem que estar atento para isso. E aí, falando um pouquinho, aí destacando aí um pouquinho das questões auditivas, já que a gente está num GT aí de otorrino, como a Letícia falou, as alterações de fissura lábio-palatina são fatores de risco para perda auditiva. O Joint, ele já traz, desde a primeira publicação, destaca as malformações craniofaciais como fator de risco. Na última publicação, ele especifica a fissura lábio-palatina como fator de risco para alterações auditivas. E a relevância disso além da gente dar o foco na triagem, a gente também pensar no follow-up dessas crianças. Como já foi amplamente discutido aqui, a alteração auditiva a característica da alteração auditiva na criança com fissura lábio-palatina, na verdade, ela vai depender do quadro geral. Então, quando a criança é sindrômica, vai depender do tipo de síndrome que está cursando, como o Márcio mostrou o Trichia Collins, que normalmente a criança tem uma alteração de pavilhão e muitas vezes de conduto. Então, é um perfil diferente, né? Uma orelha externa, ele além da questão de orelha média, mas o que a gente mais comumente vê é a fissura lábio-palatina isolada. Com relação ao tipo de fissura especificamente, as crianças que têm uma fenda labial, em geral, têm o risco de alteração auditiva muito semelhante às crianças que não têm fenda. E a grande questão e a grande preocupação e a atenção, a gente tem que dar às crianças atenção auditiva, as crianças que têm alteração no palato. A Letícia falou, então, dessa disfunção tubária, dessa alteração da musculatura. Hoje a gente já viu alguns trabalhos, inclusive, trazendo não só alteração na musculatura, mas mostrando alteração em alguns pacientes com fenda, que tem alteração na anatomia da tuba auditiva, uma diminuição do ósseo, e essas alterações aí da disfunção tubária vão cursar aí com alteração de orelha média, otite média serosa, e a perda auditiva, que é condutiva de leve a moderada. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês da estatística, há consenso na literatura dessa correlação entre a perda auditiva, a fissura lábio-palatina e a perda auditiva. A gente vê trabalhos aí falando em prevalência de 20% até 90%. E aí a Letícia falou que o N do Loreto dá banho, e de fato, apesar da gente não conseguir tempo para publicação, a gente tem realmente um N que impressiona. No próximo ano faz 10 anos de serviço de audiologia no Loreto. Nesses 10 anos a gente tem um N de mais de 3 mil crianças que a gente acompanha. E a gente observa que quando a criança tem a fissura pré-forame, então tem acometimento de lábio,
Elas têm um desenvolvimento auditivo muito próximo das crianças em geral, mas quando ela tem um acometimento de palato, seja pós-forame ou transforame, quase 56% das crianças apresentam uma perda auditiva condutiva. E a gente observa isso na prática clínica e isso é corroborado por muitos trabalhos. E aí, então, eu falei tanto do monitoramento, a Letícia falou tanto da importância da avaliação auditiva. Então, qual que é o protocolo de avaliação auditiva, né? Quando que os pediatras e os otorrinos vão encaminhar para a gente, o que a gente, fonoaudiólogos, audiologistas, que nós vamos fazer. A primeira coisa é a timpanometria. Ela pode ser realizada em qualquer idade. Para os bebês, a gente tem uma frequência específica, mas hoje em dia a maioria dos equipamentos já comportam essa frequência específica, alta frequência para avaliação. Então, é um exame, se a gente está falando aqui, o Márcio falou, a Letícia falou e eu falei que a principal alteração nessa população auditiva é com relação à orelha média, a timpanometria, ou impedanciometria, ou imitanciometria, os vários nomes que a gente vê por aí, que é um analisador de orelha média, é um exame fundamental para essas crianças, para a gente agilizar esse diagnóstico e o tratamento. Para a triagem auditiva, então, é preconizado o PEAT, e a gente vai fazer esse monitoramento, a escolha do teste, do tipo de avaliação que a gente vai fazer no monitoramento auditivo vai depender, primeiro, da idade da criança, então a gente tem uma correlação aí com o tipo de teste para a idade, mas muito mais que isso, a gente vai observar qual é a etapa de desenvolvimento de linguagem que a criança está no momento. Então, a gente consegue aqui, a timpanometria a gente faz em todas as idades, como eu falei, o PEAT para a triagem auditiva. E aí a gente começa, a partir dos 6 meses, a gente já consegue fazer uma audiometria com reforço visual, então eu dou um estímulo auditivo e condiciono a criança à busca de um reforço visual. Associado a essa audiometria com reforço visual, a gente faz também uma observação do comportamento auditivo através de instrumentos e sons de fala. Evoluindo aí, a gente consegue fazer uma audiometria lúdica, então associar o som a uma brincadeira, a um jogo de encaixe. E então chegamos à audiometria convencional. Eu gosto sempre de reforçar que a audiometria, seja ela lúdica ou convencional, é um teste que é o padrão ouro para avaliação auditiva, então a gente muitas vezes vê crianças aí em fila de espera, aguardando muito tempo para fazer um BERA, um PEAT, quando a criança, na verdade, tem total condição de fazer uma audiometria comportamental e já ter um diagnóstico. Então a gente tem que fazer esse caminho inverso aí. A gente primeiro pensar na audiometria, e aí, dependendo dos resultados, a gente pensar, então, se há necessidade de um complemento para, com o PEAT ou com o BERA. Essa relação entre o protocolo de avaliação e a idade não é direta, então, eu tenho pacientes com 7, 8 anos que a gente precisa, muitas vezes, utilizar um recurso lúdico para conseguir fazer esse exame. O paciente, às vezes, tem alguma questão cognitiva, ou alguma outra dificuldade. E, por outro lado, eu tenho crianças como essa aqui, que com 3 anos consegue fazer audiometria como adulto, levantando a mão cada vez que escuta estímulo. Então, na verdade, a seleção aí, a maneira de avaliar, vai muito da experiência do audiologista no momento do exame, para que a gente selecione o teste mais adequado e tenha o melhor, uma resposta mais fidedigna para a gente fazer os encaminhamentos necessários. A Letícia já mostrou aqui um exemplo aí do audiograma e dos sons familiares correlacionando com a perda auditiva. Quando a gente palestra por último, a gente faz uma repescagem, né? Mas eu acho importante isso porque a gente vai reforçar aí o que a gente muitas vezes mais peca e na verdade, o que a gente tem que valorizar. A gente tem uma tendência a subvalorizar aí a perda auditiva leve, principalmente. A perda auditiva leve, muitas vezes, ela passa por familiar despercebida. Essas otites serosas, em geral, também não têm sintomas aparentes, não é aquela otite média aguda que a mãe vai para emergência. Então, quando a gente faz o exame, que lá na unidade a gente faz como monitoramento, a família não está com queixa naquele momento,
E você fala que a criança tem uma alteração auditiva, a mãe às vezes até estranha, fala, ué, mas ele não sentiu nada, ele não teve febre, será que tem mesmo? Então a gente explica, né, que existem outros tipos de avaliação de infecções que podem ser silenciosas e que mesmo silenciosas e mesmo leves, elas podem ter algum impacto aí na vida da criança. E a gente pensando aqui, olhando com bastante cuidado para esse audiograma da fala, a gente vê como tem vários fonemas que são muito próximos e que a diferença entre frequência e intensidade entre eles é muito pequena. Então, se a gente está trabalhando com a criança, a diferença entre e v, o F e o V é muito próximo esse som. Então, você fala para ela faca, vaca, e ela tem uma alteração auditiva, mesmo que leve, ela pode ter uma dificuldade aí na compreensão desse som. E se a gente pega uma perda auditiva dessa num adulto, um adulto com otite, o impacto provavelmente, por um curto período, o impacto provavelmente vai ser muito pequeno. Agora, a gente está falando dessa perda auditiva, dessa linha de corte, onde muitos fonemas não estão sendo ouvidos, ou estão sendo ouvidos de uma forma distorcida, para a criança que está em fase de aquisição de linguagem. Ela está começando o contato com o mundo dos sons, ela está aprendendo, ela está experimentando isso aí. Então, é importante a gente ficar atento, que mesmo essas perdinhas leves, olha o tanto de som que ela pode não estar tendo acesso. E qual que vai ser, então, o impacto dessa privação auditiva nessa criança? A gente tem alguns trabalhos já relatando uma alteração, um atraso de linguagem, alterações articulatórias. Então, como eu falei, a gente tem muitos fonemas que são próximos e a criança não consegue discriminar a diferença entre eles. Essa privação auditiva também pode interferir no processo terapêutico. Então, o paciente que fez lá toda a cronologia, operou o palato e ainda está com um distúrbio articulatório compensatório, muitas vezes a gente utiliza estratégias, como estratégia terapêutica, pistas auditivas, para que a criança perceba a diferença entre os sons. E se a criança tem essa privação auditiva, ela também vai ter dificuldade de perceber isso. Já nos maiores, quando essa perda auditiva se mantém, ela pode ter alguma dificuldade escolar. E lembrando também que essas crianças, que a gente nasce com um sistema auditivo pronto para ouvir. Em termos de detecção de som, assim que a gente nasce, a gente detecta som. Mas em termos de interpretação sonora, a maneira como a gente processa o som, são habilidades que a gente vai adquirindo aí ao longo dos primeiros anos de vida, até os 12, 14 anos, a gente ainda está desenvolvendo o processamento auditivo. Então, se a gente tem nos primeiros anos de vida, a gente tem otites recorrentes, esse desenvolvimento dessas habilidades auditivas também podem estar prejudicadas. Com relação ao tratamento, então, a Letícia já falou aí da parte médica. Então, a gente lá na unidade, a gente faz esse acompanhamento. Eu tenho a sorte de tanto no consultório, na clínica, quanto no meio privado, quanto no hospital, eu ter sempre otorrinos, pediatras, muito próximos, normalmente trabalhando inclusive ao lado, na porta ao lado. Então, todas as vezes em que a gente vê essas alterações, a gente faz o encaminhamento imediato. E a contra-referência também acontece, então o otorrino vai lá, faz o tratamento, seja ele medicamentoso ou cirúrgico com um tubinho de ventilação, como a Letícia falou, e a gente retorna, esse paciente retorna para a gente para monitorar. Esse acompanhamento aí fonoaudiológico, ele engloba desde a orientação aos familiares, como o monitoramento audiológico. Aqui no Brasil é menos frequente, mas a gente já adaptou aparelho auditivo em pacientes que tinham essas perdas auditivas recorrentes e resistentes, e que por algum motivo não tinha possibilidade cirúrgica. A terapia fonoaudiológica propriamente dita, né, com ênfase nas alterações de fala e linguagem, e como eu falei que a gente pode ter uma alteração do processamento auditivo, algumas vezes também é necessária a estimulação auditiva. Como mensagem final, eu queria trazer para vocês duas coisas importantes. A primeira
é que esse sucesso do tratamento dessas crianças vai depender aí do cumprimento dessas etapas todas, dessa cronologia cirúrgica, como o Márcio mostrou, desse time cirúrgico aí que a Letícia falou, e de toda essa cronologia fonoaudiológica também. E da nossa conversa entre os profissionais, então da conversa com a fono, com o pediatra, com o otorrino. Muitas vezes a gente faz essa conversa ao mesmo tempo, então o pediatra bate lá e fala, Lena, vamos ver essa criança junto. Às vezes eu bato na porta do Márcio e falo, vamos avaliar junto, e dessa forma que a gente consegue um melhor resultado. A gente faz isso também no meio privado, então quando a gente recebe um paciente com fissura, a gente sempre orienta os familiares da importância de ter pessoas e profissionais que têm experiência com fenda. Então eu posso ter um excelente audiologista que, se ele não tiver experiência com um paciente com fissura, vai ter uma outra visão, assim como a gente pode ter um excelente cirurgião plástico que faz lipos maravilhosas, mas se não tiver experiência com fenda, talvez o resultado também não seja interessante. Mas essa conversa, além de ser pessoas especializadas na área, essa conversa entre os profissionais também é fundamental para a gente cumprir as etapas de maneira adequada e de maneira principalmente individualizada. Então, cada paciente cursa com uma evolução de história e de desempenho de tratamento diferente. Então, a gente tem pacientes que têm uma fenda labial, assim como o Márcio mostrou, que tem uma fala ruim, isso não é o mais comum, mas a gente tem. Por outro lado, a gente tem um paciente que tem uma fenda que, quando você olha, parece que vai ter uma alteração de fala, mas a criança tem um desempenho excelente, a gente faz só acompanhamento. Então, é importante essa conversa da equipe para que a gente tenha um melhor resultado e essa criança se desenvolva da melhor maneira possível. Obrigada de novo e estou aqui para a gente conversar. Muito obrigado, Lena. Eu fiquei muito feliz. A gente teve um pouco de dúvida no início de qual seria a nossa cronologia entre os palestrantes, mas eu acho que ficou bacana, porque foi um pegando um gancho na fala do outro e eu acho que ficou muito legal. Eu sei que todos estamos cansados, eu coloco estamos porque eu sei que eu e todos vocês que falaram agora e também que estão acompanhando também estão cansados, mas eu acho que alguns pontos valem a pena a gente conversar um pouquinho. Vamos tentar ser bem sucinto agora, para a gente finalizar. Eu sei que os pediatras também estão cansados, mas eu tenho certeza que de certa forma, também convivo com esse perfil de pacientes, aprendi muito, eu acredito que todos os colegas também aprenderam muita coisa legal hoje com vocês. Márcio, eu queria te fazer na verdade, é uma pergunta quase que para você reforçar algumas coisas que eu acredito que são importantes. Qual é a sua experiência e o que você vê de diferença entre aquele paciente que você conseguiu conduzi-lo desde 6 meses de idade para aquele paciente que você já pegou ele, por exemplo, com 12 anos de idade? Para deixar isso claro até para os pediatras, para reforçar a importância do encaminhamento precoce, do tratamento do início precoce. Qual a diferença que você vê como cirurgião na recuperação estética e funcional desse paciente, se você pegar ele desde o início, ou se você pegar ele, por exemplo, já mais tardiamente? Olha, difícil de responder isso, mas acho que muda tudo, né? Muda tudo na vida da criança, na vida dos pais. A gente dá eu acho que a gente muda a direção, o rumo da vida da criança e dos pais, basicamente isso. Se eu puder te dizer isso em macro, é exatamente isso, né? Estética, autoestima, relacionamento familiar, relacionamento da criança com relação ao meio que ele convive, é tanta coisa, cara. Exatamente, muda muito. Né? A gente, na verdade, a gente que trabalha lá na linha final, isso é importante, eu acho que para todo mundo, os pediatras também, né? Todos nós somos profissionais de saúde, então a gente lida com o ser humano. E eu acho que hoje em dia está sendo esquecido um pouco isso. O paciente, ele é um ser humano, ele tem as suas emoções, ele tem as suas doenças, né? Mas a gente tem que tratar ele como um todo. Ele e a família, ele e o meio que o cerca. A gente vê isso muito no dia a dia. Tem tantas questões envolvendo, por exemplo, hoje eu peguei uma que a mãe não escova os dentes da criança, está cheia de cárie, mas é capaz de agredir uma outra criança que faz um bullying com o filho.
Então, assim, para você ver como é que isso é conflituoso, né? A simples questão de ser fissurado, ela não faz o cuidado que ela tem que fazer na criança, mas ela, ao mesmo tempo, fica enfesada porque a outra criança fez um bullying com o filho. Então, assim, são tantas questões pequenas do ser humano que a gente não tem esse tato. Hoje em dia a gente está perdendo, né? Eu acho que a gente tem que resgatar um pouco isso, esse Exato. tato no tratamento das pessoas, né? Exatamente. Exatamente. A criança que cresce com boa autoestima, que cresce já desde cedo, tendo todo o apoio da equipe multidisciplinar para desenvolver, ela vai desenvolver sua personalidade, ela vai desenvolver seu perfil psicológico, ela vai, né, ter as suas questões mais resolvidas e vai ser um adulto com certeza mais resolvido também. E essa questão estética e funcional, que também é fundamental justamente para que isso também se desenvolva bem. Então é só para reforçar que realmente é importante que essa criança chegue cedo, né? Então, e eu tenho certeza que todas as crianças, todas não, né, infelizmente, mas a maior parte das crianças do Brasil tem acesso a um pediatra no primeiro ano de vida, pelo menos. Então, é importante a gente reforçar que isso é importante de ser visto e que a gente precisa que esse paciente seja encaminhado para os centros e, como a Helena falou, e eu falei no início, na abertura, esse é um paciente do expert que eu quero dizer, de quem tem experiência mesmo. Não é desmerecer quem não tem, mas esse paciente merece sim, porque ele tem poucas chances, digamos assim, né? Poucas chances não é bem a palavra, mas ele tem talvez uma oportunidade muito boa de fazer aquilo dar muito certo. E se ele desperdiça essa oportunidade muito boa que ele tem de fazer isso dar certo, ele pode não ter uma outra 2, 3 anos depois, ou para fazer uma cirurgia corretiva, como você mesmo mostrou, a delicadeza da programação cirúrgica desse paciente. Qualquer vetor daquele que você faça errado com um ano de vida, essa criança vai ter dificuldade de refazer isso depois, ou de fazer isso melhor. Então, para reforçar isso. E, Márcio, de novo, muito obrigado e parabéns pelos seus resultados também, cara. Adorei, achei muito legal e parabéns mesmo. Letícia, e todo mundo também, gente, eu estou falando aqui, mas podem interpelar a qualquer momento aí. A Letícia estava falando a história do teste da orelhinha, do BERA. Assim, eu acho uma discussão interessante, mas acho que o mais importante que a gente não pode esquecer é do acompanhamento. Exato. A criança não nasce com disfunção com otite média com efusão, com otite secretora. Ele desenvolve, né, nos primeiros meses, primeiros anos, e uma criança com 1 ano de idade que fica 6 meses com otite média com efusão e ninguém vê, essa criança vai ter, como você mesmo falou, não só naquele momento, como a longo prazo, alterações inclusive do processamento auditivo central. Eu vou reforçar uma informação para todos os colegas que estão vendo a gente que não são da área. A criança desenvolve, como a Helena falou, o seu processamento, as suas sinapses, ela faz conexões nos primeiros 2, 3 anos de vida, conexões cerebrais, que depois ela não consegue fazer mais, se ela perder esse timing também. Então, é importante que a criança ouça bem desde os primeiros meses de vida. É fundamental que ela não fique longos períodos ouvindo mal também. Então, essa criança tem que ser monitorada, seja por BERA, seja por otoemissões, ou até fundamentalmente por uma boa otoscopia. E atualmente até no consultório a gente tem a otoendoscopia, uma boa ótica, você vê inclusive se tem efusão, se não tem, se o tipo não está opaco, você suspeita disso muito rápido, muito fácil também. E aí sim, se você vê uma criança que tem uma perda auditiva por efusão bilateral, a gente tem que fazer um tubinho de ventilação precoce nessa criança, né? Como a Letícia falou, também não acho interessante colocar um tubo de ventilação profilático. Eu só acho interessante nos pacientes com fenda lábio-palatino, com fissura lábio-palatina, eu acho interessante esse paciente receber um tubo de ventilação mais permanente, né? Que não precise, que não caia com 3 a 6 meses, como seria um Paparella, como seria um Shepard. Esse tubinho, ele deveria ser um tubo permanente, até um INT, que a gente chama tubo INT, que ele só sai se a gente tirar. Então, porque isso poupa muitas reintervenções também. E as próprias reintervenções, as próprias recolocações de tubo de ventilação também podem levar a complicações, como a Letícia falou, e até por isso que a gente não faz o tubinho profilático. Né? Essa bibliografia eu peguei para aula até do EAD. Tem a questão de, quando está muito pequeno, faz, e depois do primeiro, essa parte do tubo T de longa permanência seria bom, né? Teria menos esse risco aí de... Se a criança já está indo para o segundo tubo, é melhor já colocar realmente de longa permanência. Exatamente. E a questão da adenoidectomia, né? Que nesse caso tem que ter muita atenção. Existem formas até de fazer algo, como quando o paciente tem uma disfunção tubar associada a uma hipertrofia de adenoide, e que às vezes você entende que a adenoide está rechaçando os ossos tubares, você pode fazer alguma coisa peritubária, mas que às vezes você remover o meio da adenoide ali
é um problema, porque vai trocar uma obstrução nasal por um paciente que vai ter uma rinolalia aberta, vai ser um pouco complicado mesmo. E que no SUS a gente nem sempre consegue esse shaver, né? Mas realmente, exatamente. No privado muda a cirurgia. Eu vou ver aqui no chat se tem alguma pergunta. O pessoal está falando que foi legal a aula, que foi maravilhosa, parabéns. Tem nenhuma pergunta aqui no chat. E assim, essa questão dos problemas audiológicos levam desde a edição da linguagem, como a Helena mesmo falou, né? Se você tem uma criança que não escuta até 15 decibéis, digamos assim, nessa idade, ela vai ter, no mínimo, substituições, omissões fonéticas e vai desenvolver uma linguagem ruim. Mas, a longo prazo, tem um distúrbio do processamento auditivo central e também tem os problemas como colesteatoma, por exemplo, como a Letícia falou. Então, assim, são crianças que precisam ser monitoradas pelo pediatra, pelo otorrino, pela fono, acompanhar com o cirurgião crânio-maxilofacial, e elas precisam dessa equipe multidisciplinar mesmo. Não tenho dúvidas disso. E assim, para reforçar que existem inúmeras formas, diversas formas da gente avaliar a audição dessa criança, tá? Como a Helena falou, né? Você pode... Uma criança que já sustenta o tronco, você já consegue fazer minimamente uma audiometria comportamental. Só que o problema e a maldade, entre aspas, das perdas mínimas da infância, por efusão, por outras situações, é que às vezes você não pega porque a criança escuta, ela só não vai conseguir pegar os fonemas, né, a filigrana dos fonemas, mas ela escuta um chocalho, ela escuta. Então, assim, realmente é um conjunto de situações, como a Helena falou, está na dúvida, vai evoluir para um BERA, às vezes uma otoscopia muito bem feita, a gente já vê que tem efusão, não vai fazer BERA nada, vai acompanhar, se tratar medicamentoso, se não melhorar, faz o tubo de ventilação, e depois faz o BERA, ou faz o tubo de ventilação no momento do BERA, mas tem que fazer antes, idealmente, se você tem certeza que tem efusão. A Letícia mostrou um dado interessante, não sei se vocês repararam, a imitanciometria, a timpanometria, ela tem uma sensibilidade ainda menor do que a especificidade ainda menor do que a otoscopia pneumática. Uhum. Então, às vezes, a gente não precisa de um método diagnóstico complementar se você tem certeza daquilo. É aquela questão também de expor uma criança a outras situações que seriam desnecessárias, né? Então, tem todo um conjunto que é importante. Eu falei demais, eu não sou palestrante, sou moderador. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Tudo certo? Tudo ótimo. Todo mundo cansado? Então, queria agradecer a vocês muito. Queria deixar agora fechar aqui a nossa discussão. A doutora Kátia também, a todos os colegas pediatras que estão aqui presentes. Fico feliz em ver que a gente consegue ir plantando um pouquinho dessa multidisciplinaridade, desse conhecimento um pouco mais específico. Eu acho que os profissionais, a gente precisa cada um entender esse bem. Doutora Kátia, por favor, à vontade. E travou lá, hein? Bom, eu quero parabenizar todos os palestrantes, aulas maravilhosas. Lena, foi sensacional. Letícia também trouxe informações super importantes. E Márcio, deu vontade de bater palma lá, depois que você terminou de mostrar todos aqueles casos de sucesso e que realmente nós precisamos dos colegas, né? Faz a cirurgia, é um sucesso, mas é um trabalho em grupo, né? Porque é o fono fazendo acompanhamento, o pediatra fazendo acompanhamento e o otorrino também. Então, e esse grande suporte para a família que necessita de tudo isso, né? Dessa equipe toda bem entrosada e levando a criança feliz, né? A gente quer ver nossos pacientes felizes, falando bem, se comunicando bem e interagindo e socializando bem também. Então, não vamos perder esse foco. Achei muito bonitas as palavras também do Márcio, falando da gente não perder o foco no humano e no paciente, tá? Letícia, muito bom de você compartilhar aqui com a gente a sua família, e a gente aqui está na torcida para ela, com certeza que seu pai vai melhorar, sim, estamos aqui na torcida, né? E de parabéns, né, por chamar a Lena para aqui para o nosso grupo. Chame ou convide outras vezes também, tá? É sempre bem-vindo a gente chamar pessoas da equipe Multi. E realmente foi uma palestra, né? Foi um tempo aqui com a gente, né? Uma videoconferência longa, mas muito profícua, todos nós aprendemos. E quem perdeu, não tem problema, porque vai ficar gravado aqui no site da Soperj. Amanhã ou depois, né, Diego? A gente já coloca aqui e fica disponível para residentes, para internos, para
todos outros pediatras que queiram fazer aqui, ver, tirar dúvida. Depois a gente pode até tirar dúvida com o Edio, manda a pergunta para o palestrante. Então, muito obrigada, boa noite, parabéns. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Até o Consoped. Até a próxima. Tchau, tchau.